Olá, ilustríssimos aquarianos, Denise da Conectarium, bem-vindos para a gente falar sobre o seu horóscopo do mês de junho, de um mês super emblemático por conta da temporada de eclipses que eu vou comentar. Primeiro de tudo, nada substitui seu mapa de nascimento, sempre fazendo esse lembrete. O que a gente faz aqui é pegar a técnica do horóscopo e destrinchar, né, onde estão esses planetas passando no céu para o seu signo. Então a ideia é dar um norte. Então mantenha isso em mente e também nunca perder do radar as características que te tornam um aquariano, uma aquariana, né? O que, na verdade, essas características é o nosso signo, né? Quando a gente fala o nosso signo, é o signo solar, por onde o Sol transitava no momento do seu nascimento, trazendo essas características de liberdade, de fraternidade, de igualdade, de futurismo a que Aquário se propõe, né? Aquário a liberdade, para mim, é a palavra mais forte para Aquário. Nunca aprender a abertura de pensamento, a irreverência, a rebeldia que vem com tudo isso, né, de não se contentar com o status quo tal como ele está. Então tem essa legião aí de aquarianos, dos quais a gente precisa para fazer grandes reformas, os grandes revolucionários, né? E por isso, muitas vezes excêntricos, né? Muitas vezes mal compreendidos por conta dessa excentricidade toda. Mas isso é o que é o belo, né? Essa diversidade que todos os 12 signos trazem pra gente. Não perca do radar o seu, signo de ar, né, que troca dos grupos, das comunidades, né, da inserção comunitária, enfim, manter isso no radar. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa temporada de eclipse. Primeiro eu queria explicar um pouquinho o que eles são, para a gente poder situar e contextualizar onde eles caem para vocês. Bom, o eclipse nada mais é do que o alinhamento entre, fisicamente falando, entre a Lua, a Terra e o Sol. Eclipses eram sempre muito esperados, estudados desde a antiguidade, porque ele faz um jogo de luz e sombra. Então tem sempre algo que fica mais obscurecido, que trazia grande espanto para os antigos. Inclusive dizia-se que em épocas de eclipse o véu entre os mundos estava mais fino, ou seja, a gente mais vulnerável, mais aberto. Por conta disso, esses acontecimentos de semanas de eclipses costumam ter desdobramentos. E aí é uma controvérsia de tempo, mas em torno de 1 mês até 6 meses, quando acontece o próximo eclipse. Eles vêm numa dobradinha de 2, né, normalmente, a cada 6 meses. Como 2020 é muito atípico, nós estamos tendo um trio. A gente vai ter 5 de junho, 21 de junho e 5 de julho. Então, também dizia-se antigamente que era um processo kármico, um processo de limpeza, uma oportunidade que os eclipses traziam, né, trazem. Ficar atento, né, onde eles estão caindo pra gente. Antes de falar dos eclipses, eu queria comentar sobre essa temporada que a gente tá. Quando eu falo temporada, é o início de uma lua nova. Todo início de lua nova, eles compõem, né, esses 28 dias onde a gente tem oportunidade de um recomeço. Então é interessante saber onde caem as luas novas e cheias, que é o que a gente acaba se focando aqui. Então essa lua nova que a gente tá na temporada geminiana caiu a 2 graus de Gêmeos, para vocês numa área que é a área dos talentos, do romance, dos processos criativos, dos filhos. Então quer dizer que um novo processo, um novo começo tem ali relacionado a esses assuntos, né? Então como se o universo está dizendo que existe uma abertura para se plantar novos temas com relação a romances, afetos, filhos, o que você se reconhece, quais são os seus talentos, no que você é bom, reconhecer aquele talento seu, aquilo que você é bom, o espaço para o lúdico, para o divertimento, para o prazer. Quem está ali colaborando com essa conversa é Vênus, que é o pequeno benéfico no zodíaco, o grande é Júpiter. Então, Vênus transitando ali também fala, né, dessa chegada ou dessa facilitação com relação a temas ligados a romance, ligado à relação com os filhos, ligado à fertilidade. Então é uma casa de fertilidade, ou se você está investindo nisso ou buscando evitar, né? Então, mas de fato é que essa área está falando mais alto nesse sentido, né? Está sendo evidenciada nesse início de ciclo. Vênus passando por ali, num período até estendido, por conta da retrogradação que ela está, então tá de 4 de abril até 7 de agosto, atravessando essa área dos talentos, para você se reconhecer, né? Da autoafirmação, da autoconfiança. É uma área bem bacana. E ela tá retrógrada, Vênus no céu, essa retrogradação que dá a impressão que o planeta está andando para trás, nada mais é do que uma revisão dos afetos, dos relacionamentos para todos nós no céu.
E o fato dela estar retrogradando nessa área que envolve romance, envolve vida afetiva, dá ainda mais ênfase, né, para o signo de Aquário. De 13 de maio até 25 de junho, essa janela, essa grande janela de revisão dos afetos, dos relacionamentos. Vênus também é dinheiro, recursos, de como a gente gasta, pelo que vale a pena pagar, quais são os nossos valores, tá bom? Falando de eclipse agora, essa lua, o dia 5 de junho começa a fase de eclipse com a lua cheia no signo de Sagitário. Tá pegando, e os eclipses eles ficam 1 ano e meio num eixo do mapa, né? Então acabam pegando 2 signos opostos por 1 ano e meio. Tá começando essa temporada onde eles estão saindo do eixo Câncer e Capricórnio, que estava pegando para você, aquariana, uma casa tanto de revisão do dia a dia, de como a vida se organiza, de como a vida se ordena, que eu vou falar já já, que os 2 últimos eclipses, o último toque nesse eixo, né, o de 21 de junho e 5 de julho, vai ser o último toque nesse eixo que trata do dia a dia, do bem-estar, da saúde, da ordem da rotina, que eu vou explicar, versus uma casa de fim de ciclo, que é uma outra área que está bastante acionada também, final de ciclo, de revisão de temas que estavam escondidos ou no passado, ou olhando como foram as histórias passadas com outras narrativas, né? Buscando espiritualidade, enfim, esse eixo está finalizando um ciclo e começando um ciclo dos próximos eclipses que vão cair nessa área de reconhecimento de talento, reconhecer os seus dons, falar de habilidades, de criatividade, né? A busca por se reconhecer pela autoestima, então, pelos filhos, o que você põe, pelo que é o seu direito autoral, digamos assim, na vida, né? E o eixo também dos amigos, dos grupos, das associações, né? Então, no caso dos grupos e associações, o que vale a pena revisar? Quais amigos e grupos e tribos vale a pena estar, tá? Bom, então esse é a lua cheia que vem com eclipse, então fica atento nessa esfera, nesse caso, cai nessa área de grupos, associações, grandes instituições que você faz parte, amigos, essa seara de grupos, né, de como você se beneficia desses grupos, o que faz sentido dentro deles, a sua inserção comunitária, como ajudar o outro, né, como se juntar com grupos de afinidade de maneira que você possa ajudar. Enfim, esses temas estão por aí, mais em evidência. A lua nova, lembrando que toda lua nova, essa do dia 21 de junho, e toda lua nova, no caso, é uma oportunidade de a gente fazer plantios simbólicos na nossa vida, ela, tanto essa lua do dia 21 quanto a do dia 5 que eu vou comentar, é o último toque nesse eixo voltado para o dia a dia, ordem, né, o bem-estar, saúde, essa dinâmica. Essa é uma área das nossas tarefas de vida para que a vida se ordene. Né? As várias etapas, o cotidiano, as várias etapas, as várias searas do cotidiano que a gente tem que ter um trabalho, eles dão trabalho, né? Então é uma área que rege subordinados, colegas de trabalho, o dia a dia para você se organizar, empregados domésticos, até animais de estimação. Então todo esse microcosmo, né, do mundo para que a gente se organize, por isso, onde tem ordem e onde tem rotina, tem saúde. Também a casa da saúde, do bem-estar, né, da gente cuidar da alimentação. Então essa área está ali acionada por essa lua nova de eclipse. Que novas intenções você pode colocar nessa área do dia a dia? Como você melhor se organiza? Quem está ali confirmando tudo isso para a gente é a passagem do nosso mental, do pensamento, que é Mercúrio, como a gente articula os pensamentos, passando por essa área de rotina também, de 29 de maio até 5 de agosto. E Mercúrio também vai retrogradar, também vai pedir uma revisão nessa forma de pensar a rotina, de estruturar as dinâmicas da vida, de 18 de junho até 12 de julho. Então, esses temas todos que eu comentei, você pode estar passando por algum tipo de revisão, de reformulação. É uma lua nova, de novos inícios. Então, de que forma a sua rotina está sendo alterada? Como essa rotina do dia a dia pode estar melhor? Como que seu bem-estar pode estar melhor? Como cuidar da saúde? Né? Como organizar
tanto tarefas como os ajudantes da sua vida na rotina, né? Que envolve os subordinados, os empregados domésticos, aquilo que a gente tem que fazer. É uma casa demandante em termos de miudeza, de rotina. Então, lua nova, novas sementes ali, pensa o que você quer concretizar dentro desses assuntos e repensar a forma de vê-los com esse Mercúrio ali. Marte, que é a ação, o nosso gás, a energia, como a gente se defende, por isso ele é também o competitivo, o combativo, impulsivo do zodíaco, ele está atravessando uma área de dinheiro, recursos ao longo do mês, até dia 28 de junho. Então ele está atravessando essa área de como ganha, que ferramentas usa para produzir, para gerar recursos. Como é ação, Marte, ele dinamiza, ele traz agilidade para essa área, pode ter entradas de recursos ou saídas de recursos, toda essa questão, a ação, você chamado a agir com relação a dinheiro, recursos, meios de produção, otimizar ou repensar as ferramentas do seu trabalho, que outras ferramentas você pode usar para fazer o que você faz, né? Em termos de você estar ali presente, agindo, contando com a sua habilidade de produção, com o seu conhecimento, com a sua capacidade, tá? Um spoilerzinho aqui que eu quero fazer, porque esse mesmo Marte, a partir de 28 de junho, ele passa nada menos do que 6 meses até o dia de Reis do ano que vem, 6 de janeiro de 21, no signo de Áries, pegando uma única área do mapa, que para Aquário vai ser a casa da comunicação, da relação com irmãos, com parentes próximos, com vizinhança, tudo desse entorno social da sua vida. Então, Marte estando ali, que ele é impulsivo, enfim, primeiro energia, comunicação, contatos, divulgação, como você quer se comunicar, quer colocar um site no ar, quer divulgar o seu trabalho, quer escrever, quer aprender. Então, aspectos bacanas, um lado harmônico da gente usar esse Marte, né? No lado desarmônico, para cuidar, é cuidar da fala, cuidar para não ser impulsivo demais, cuidar da relação com irmãos, embates e brigas e competição, ali por 6 meses, né? Ou também acionar irmãos e parentes próximos. O que da sua ação pessoal está sendo necessário ali, né? É legal investigar isso. Vamos falar no mês de julho mais sobre isso, tá bom? Fechando um pouquinho aqui com vocês já, a lua cheia que culmina, né, com o terceiro eclipse dessa temporada, dia 5 de julho, a 13 graus de Capricórnio, ele é também aquele último toque naquele eixo que eu comentei, do dia a dia versus o fechamento de ciclo, de espiritualidade. Esses últimos anos foi bastante intenso essa questão de fechamento de ciclo para Aquário, né? De fechar ciclo, de pensar em espiritualidade, de pensar em como se esvazia para começar um novo ciclo. E no final de junho, a gente tem, dentre essas conjunções todas do ano de 2020, outra muito emblemática, que é ali nessa área dessa espiritualidade, desse fechamento de ciclo para Aquário, que é a junção de Plutão com Júpiter. Então eu queria explicá-los, porque eles são super importantes. Júpiter é a nossa expansão, como a gente expande. Esses dois juntos, que estão se encontrando em abril, final de junho e novembro, estão dizendo, primeiro, sobre trocas de poder de várias naturezas, a gente vai ver poder mudando de mão aí pelo mundo, mas também estão conversando o seguinte, que para a gente se expandir, é importante que a gente faça uma redenção, faça uma limpeza, deixe sair o que não serve mais, aquilo que a gente deixou embaixo do tapete, que a gente não quis ver, comportamentos que estavam ocultos da gente mesmo, que precisam ser elaborados. Esses últimos tempos teria sido, não sei se foi o seu caso, mas é muito bacana para se esvaziar, sessão de terapia, deixar vir o inconsciente de uma forma bem mais latente. Então esses dois estão dizendo, depure, né? Expurgue aquilo que não serve mais, né? Vai em frente, vai fundo no que precisa ser eliminado, para que nos próximos meses sirva, que essa expansão esteja pronta para se estruturar. Principalmente em dezembro, quando a expansão, Júpiter, vai encontrar com a estrutura, que é Saturno. E nós vamos conversar mais bastante, não vai dar para falar muito, mas a próxima área, né, o próximo signo que essa dupla está entrando é o seu signo, Aquário. Então eles vêm expandir e estruturar o signo de Aquário de uma maneira muito profunda
a partir de dezembro principalmente, tá bom? A gente vai falar um monte sobre isso, mas fato é que essa lua cheia com eclipse do dia 5 mexe por uma última vez nessa área, que é uma área mais inconsciente, mais de comportamentos que estavam ocultos. Pensa o que tá aí para você, né? Memórias de antigamente, temas que deixou debaixo do tapete, lembranças da infância, enfim, o que tipo de tema dessa esfera inconsciente está vindo para você trabalhar e lembrando que eles vêm para que você consiga depurar e começar um novo ciclo. Importantíssimo depurar o que tem que depurar para começar um novo ciclo super aquariano, tá bom? Bom, se você chegou até aqui, quero te agradecer a parceria, a audiência, comentar se você, primeiro, se você tem interesse, se gostaria de entender o seu mapa de nascimento, o seu individual, me segue também no Instagram, que eu tô deixando aqui embaixo, lá eu faço várias inserções, quase que diárias, me manda mensagem se você tiver interesse de aprofundar mais a sua personalidade. Do contrário, a gente vai se vendo por aqui. Obrigada pela sua audiência. Se quiser divulgar para quem você acha que pode se beneficiar dessa informação. E eu te vejo para a gente falar do mês de julho, tá bom? Obrigada. Beijo.